Por que a artrose dói mais no frio? Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril. E hoje eu quero falar sobre um assunto que intriga muitas pessoas. Será que é verdade o que os antigos, minha avó sempre me disse que ela sente dor nas juntas, nas articulações quando o tempo fica mais gelado? Será que isso tem a ver? Eu confesso para vocês que, inclusive, enquanto eu estudava medicina, eu achava que isso fazia parte do nosso folclore, da crendice popular. Mas muito pelo contrário, tem vários estudos ao redor do mundo que mostram que sim, o tempo mais frio e mais úmido piora a dor das articulações, principalmente nos pacientes que têm dor crônica. E o contrário também é verdadeiro. Quando o tempo fica mais quente e mais seco, essas dores melhoram. Isso explica parte da sazonalidade da dor da artrose. Tem pacientes que falam: minha dor vem em ondas. Ela tem uns períodos de muita dor e uns períodos de melhora, de acalmia. E explica também porque muitos pacientes até brincam que começaram a prever o tempo depois que tiveram artrose, desgaste nas articulações. Eles começam a perceber horas ou até dias antes de uma mudança climática muito brusca, o tempo vai virar para chuva, ou então que o tempo vai esfriar. E será que isso tem princípios, científicos? Eu vou explicar para você que tem sim. Antes de mais nada, faz tempo que eu não faço isso aqui. Eu vou pedir para você a gentileza de ser inscrito nesse canal se o assunto te interessou, se você tem curiosidade sobre as doenças ao redor do quadril, e inclusive que curta esse vídeo para que esse vídeo seja oferecido para mais pessoas que têm o mesmo interesse que você. A sua curtida vai ajudar as pessoas a localizarem meu vídeo e ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua compreensão e com a sua ajuda. E quais são os motivos reais dessa dor ser aumentada quando o tempo esfria ou fica mais úmido? Eu vou explicar algumas causas para vocês. A causa mais óbvia, mais imediata, é a alteração que ocorre no líquido sinovial, que é o líquido que banha a nossa articulação, que lubrifica a nossa cartilagem. Esse líquido, quando o tempo esfria, ele tende a ficar mais viscoso, ele aumenta o atrito das articulações e das estruturas ao redor das articulações, causando dor. Então essa é a causa, vamos dizer, uma das principais ali para dor piorar e a articulação ficar até um pouquinho mais rígida quando o tempo esfria. Uma outra causa da nossa dor piorar no frio é que o nosso corpo é composto por diferentes tecidos, de diferentes densidades. Nós temos pele, gordura abaixo da pele, musculatura, o tecido ósseo, os ligamentos. Então todos esses tecidos, eles sofrem fenômenos físicos. Eles dilatam e expandem conforme a sua densidade. E eles se comportam de forma diferente com as mudanças climáticas. Por isso que algumas pessoas sentem dores quando o tempo esfria, porque esses tecidos se dilatam ou contraem de forma diferente com essas mudanças. Como que eu gosto de explicar isso para vocês? Imagina aquele portão de ferro que você tem na tua casa. Quando o tempo está muito quente, o ferro dilata, ele aumenta e o portão começa a emperrar. Mas quando o tempo esfria, esse portão de ferro encolhe, ele volta para o tamanho que ele foi desenhado e ele começa a abrir com facilidade. Isso acontece também com o nosso corpo. E aliás, isso acontece também com o tecido cicatricial. Por isso você que já fez cirurgia no quadril, ou então você que teve uma lesão muscular na coxa, você teve até uma fratura, você começa a sentir a região da lesão doer, que é a região da cicatriz da lesão, quando você tem mudança de temperatura ou mudança da pressão atmosférica. Esse é o fenômeno que ocorre. É devido à dilatação e à contração desses tecidos que ocorre de forma diferente. E um terceiro motivo, um pouco mais complexo, das pessoas sentirem dor com mudança, variações climáticas, é devido a um mecanismo de sensibilização central. Imagina que você tem uma dor crônica. Então eu estou falando de uma pessoa que tem artrose já há algum tempo, que está até acostumado com a dor da artrose. Essa articulação
no começo doía apenas quando ela era estimulada demais, quando era forçada demais. Você fazia muito movimento, por exemplo, na articulação do quadril, você sentia a dor da artrose. Mas vamos imaginar que esse mecanismo foi sendo ativado repetidas vezes ao longo dos meses e anos. E depois de um tempo, começa a acontecer um fenômeno de que a articulação e essa dor, ela fica hipersensível. Eu explico para os pacientes que é como se o seu quadril ficasse com um monte de fio desencapado, louco para dar choque. E muitas vezes antes a gente precisava apertar um interruptor ali para dar o choque, ou apertar o gatilho que vai causar essa dor. E hoje em dia outras coisas disparam esse gatilho. Por exemplo, os receptores baroreceptores, que percebem mudanças da pressão atmosférica, mudanças de pressão da articulação, e os termorreceptores, que são os mesmos receptores, inclusive, que são os receptores de dor. Então, se você tem mudança da pressão atmosférica, o tempo fica mais úmido, vai virar para chuva, a tua dor piora. Se você tem uma mudança, o tempo esfria, a dor piora também. E o contrário acaba acontecendo, o contrário é verdadeiro. Mas percebam, não precisa mais daquele estímulo doloroso de antes para ativar, para piorar a sua dor. Isso explica porque a pessoa fala que às vezes eu estou em repouso em casa, mas horas ou dias antes do tempo virar eu já começo a sentir uma dor leve, algum sinal, uma indicação naquela minha região dolorida de que algo vai acontecer. Eu começo a prever o tempo. É por conta disso, é por conta desse mecanismo de sensibilização central. E aí, será que eu consegui te ajudar com mais esse vídeo? Eu espero que sim. Então tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!